Meus caros amigos do Ovinopolense, aqui está a camisa do nosso querido AFC, né? E aqui está a camisa de número 7 que eu usava quando jogava pelo Ovinopolense, né? Na minha juventude. Guardo com muito coração, com muito amor, viu? Deixa eu contar para vocês algumas coisas que eu conheço da história do Ovinopolense, né? Que eu vivi na minha infância, na minha juventude e como jogador do Ovinopolense, né? Eu já nasci numa família de ovinopolenses, né? Meu pai era um ovinopolense muito, vamos chamar assim, doente, né? Gostava muito do clube. E daí todos nós nos tornamos, né, ovinopolenses de coração, né? E meu pai foi presidente também do clube, ajudou em muitas administrações do clube, né, ao longo dos anos. Meu pai era Darcy Gomes de Carvalho e o meu irmão Dadico também jogou no Ovinopolense, né? Eu tive, apesar de ser 6 anos mais novo do que eu tive oportunidade de jogar também com ele, né? Então foi uma história muito bacana, muito gostosa, né? Aos meus 5 anos de idade, eu me tornei mascote do Ovinopolense. E naquela época, todas as vezes que no aniversário do clube, era tradição, né? Tanto o Ovinopolense quanto o clube visitante, eles trocavam de roupa, né? Na sede do clube. Você preparava para os jogos na sede do clube, colocando os uniformes, né? Para fazer o desfile. E nessa ocasião, era quando a equipe, principalmente do Ovinopolense, que era um clube que sempre lutava com muita dificuldade financeira, de estrear um uniforme novo. Então ficava aquela curiosidade, né? Qual será o novo uniforme do Ovinopolense, né? Era muito legal isso. Então os times ficavam perfilados, tinha uma banda de música ao fundo, né, que acompanhava, tinha porta-bandeiras, né? Eram 2 ou 3, não sei. E fazia aquele cortejo, né, de torcedores apaixonados acompanhando as equipes até o campo de futebol, né? E ali, né, passávamos a tarde do domingo, né? Era uma grande festa na cidade, né? A construção da sede do Ovinopolense foi feita com muita luta, com muita ajuda da comunidade, né, da sociedade ovinopolense, e que não mediu esforços para cada um à sua maneira ajudar a construção do clube. E construiu essa bela sede que atende plenamente a todos nós, né? E era tradição também no aniversário do clube, além, no sábado tinha o famoso baile de aniversário. Sempre traziam boas orquestras, bons conjuntos, vamos chamar assim. E os bailes eram muito bem organizados, né? Vinha gente de todo enquanto é lado, né? Nas cidades vizinhas, das capitais e tal. E era um momento de confraternização muito legal, né? E os domingos tinha partida de futebol, né? Aos 14 anos, eu fiz o meu primeiro jogo como jogador do Ovinopolense. Até então, a gente jogava, né, nas equipes mais, vamos chamar, particulares, vamos chamar assim, né? Tinha lá desde o Real, do Zé Cássio, né, que só tinha jogadores bons, daquela meninada, aquela garotada boa de bola. Anteriormente tinha o famoso Lambaritzo Orlando Lima, né? E depois do Real veio o Fubarindo,
veio o Milan, que Mário Lelina, que era tipo assim, chamado dono do time, né? Vamos dizer. E era muito legal, porque aquilo que a garotada ficava, quando saía dali, já ia direto para tanto o Avlopolense quanto o Industrial, né? Isso era muito bom, muito legal, uma garotada boa de bola. E por isso que eu cheguei com 14 anos, eu cheguei para o Avlopolense. Aí fomos fazer uma partida, eu entrei fui jogar pelo segundo time, chamado segundo quadro, que é o que eles chamam hoje de cascudo, né? E fomos jogar em Bela Vista de Minas. Me colocaram de centroavante. Nós ganhamos de 5-0, eu fiz os 5 gols. Nunca mais saí joguei no cascudo, fui direto para o titular. E isso foi assim uma oportunidade muito legal, porque motivou muitos outros, né, a ingressarem mais cedo. Os times profissionais das cidades começaram a recrutar mais jogadores novos, né? E jogar nos times de titular não era fácil. Por exemplo, eu jogava com 14 anos, mas tinha jogador de 32 anos, 33 anos, 34 anos jogando no titular do Avlopolense. Além de ser também jogadores tradicionais, né, de longa trajetória no clube. Eu cito alguns aqui: Jujuca, goleiro, Lilito Massa, Dico Lavanca, Galinho, Catatal, Tatinho, Repolês, Arizinho, Josias, Zé Marinha, Juca, Doca, Dadico, Justiça, que era um baita centroavante, né? Fiz uma parceria muito boa com ele. Pepe, Nera Ianarelli, Paulo César, Clebinha, Romeu, Fabinho e outros tantos aí, né, que ficaria aqui mais um bom tempo citando aí, né? Tínhamos também um massagista, o famoso e amigo, o grande amigo de Cassinho, né, que era um apaixonado pela Avlopolense e fazia questão de ser massagista do clube. Alguns jogos que eu vou recordar para vocês aqui foram memoráveis na minha passagem pelo Avlopolense, né? Na minha história no clube. Quando nós jogamos com o Real de Carneirinhos, que era um timaço, né? Era um time assim fantástico. Grandes jogadores, espetaculares, né? E nós estávamos perdendo o jogo de 1-0 no primeiro tempo. Quando começou o segundo tempo, nós viramos o jogo para 2-1. Eu fiz 2 lançamentos para a Justiça e ele fez 2 gols. Ele fez 2 gols, para viramos o jogo para 2-1. Quando foi faltando mais ou menos, que acredito aí, uns 15 minutos para terminar o jogo, eu fiz uma tabela com Justiça, né? Eu fiz uma tabela com Justiça e uma tabela vindo de trás. Toda tabela é assim que surge, né? O jogador faz o chamado 1-2 que se chama hoje, e eu saí do lado direito do gol e chutei cruzado, fizemos um golaço, e o juiz, na época, que era o lá de Monlevade, que é o que está conterrâneo nosso, Murilo de Pão, filho do Geraldo da banda, nos blindou com a anulação do gol, que ninguém entendeu até hoje por que ele fez aquilo, entendeu? Mas de qualquer forma, foi um grande jogo. O Real, no final, marcou um gol de empate, porque era um time muito difícil de jogar, né? O outro jogo foi o Vigilantes também, de Jopolevade, que tinha vários jogadores que trabalhavam na Belgo Mineira, antiga Belgo Mineira, né? E também tinha aquela seleção de jogadores fantásticos, né? Foi jogar em Alvinópolis, eu lembro do Curiol, lembro do Bené Beissola, que era até alvinopolense, né? E grandes estrelas, vamos chamar assim. E esse jogo terminou empatado, não me recordo agora o placar. Contra o Industrial, o nosso grande rival, né? O nosso clube irmão, vamos chamar assim, da cidade, né? E jogamos no campo industrial, ganhamos de 1-0, uma partida muito equilibrada, muito difícil. O gol foi de João Laurindo, né? E foi uma partida também muito memorável, muito legal para todos, independente do placar, que foi isso a nosso favor. O Industrial tinha uma baita equipe também, de grandes jogadores. E uma outra partida que eu me recordo
União de Santa Bárbara. Nós fomos participar de um torneio com 4 equipes, seria Alvinopolense, Rio Piracicaba, Samitre e União de Santa Bárbara, lá em Rio Piracicaba. E na final jogou Alvinopolense e União. E terminamos o jogo empatado, que eram 2 grandes equipes também. E naquela época batia-se pênalti em série de 3. E era só um jogador escolhido por cada equipe. Então eu fui escolhido e bateu o pênalti pelo Alvinopolense. E o União de Santa Bárbara escolheu lá o jogador deles, que chamava Chico, que conseguia bater pênalti com as 2 pernas. Eu não conseguia entender. A hora ele chutava com a esquerda, a hora que estava com a direita. Ele começou batendo, ele bateu 3 pênaltis, acertou os 3, eu bati 3 pênaltis, acertei os 3. Aí falaram que ele tem uma segunda série. Aí fomos de novo. Ele bateu os 3, acertou, eu bati os 3, acertou, e eu sempre batendo do mesmo lado. Eu não alternava o lado do gol, né? Então, aí na terceira série, eu falei, eu não tenho mais condição de bater pênalti. Porque, vocês imaginam hoje o jogador bate um pênalti, já é uma tragédia, né, de emoção. Imagina bater 6 pênaltis, depois queria que eu batesse 9. Eu falei, não tem condição. Aí vieram me convencer, falaram, não, Zé Geraldo, se não tiver uma decisão agora nessa série aí, nós vamos fazer o chamado TOS, né, que é aquela, jogar a moedinha para cima e cara e coroa, né? Aí vamos decidir o campeão. Falei, então tá bom. Aí fomos bater. Até o 8º pênalti tá tudo legal. Eles bateram 2, eu bati mais 2 e acertaram. Aí eles bateram o 9º, acertaram. Quando eu fui bater o último pênalti, eu confesso a vocês, foi muito engraçado, porque eu não consegui enxergar. Não enxerguei goleiro, não enxerguei gol, e não enxerguei trave, não enxerguei nada. E como eu estava batendo sempre do mesmo lado, eu bati os 9 pênaltis do mesmo lado. A dificuldade foi só aumentando para mim. Entendeu? Cada hora eu queria bater mais no cantinho do gol. E essa aí eu bati, ela passou rente à trave, e nós, infelizmente, não logramos êxito na disputa, né? Aí ficou a União de Santa Bárbara campeão do torneio. Mas um jogo memorável para todos nós. Só lembrando um pouquinho também, voltando à questão da sede do Alvinopolense, logo que o Alvinopolense inaugurou-se o clube e tal, tinham 2 categorias de sócio, né? Sócio benemérito e sócio remido. E também tinha aquelas famosas mesa cativa, quer dizer, que os torcedores, os alvinopolenses, alguns deles tinham a mesa cativa, então tinha direito àquela mesa a toda, qualquer festividade no clube. Isso perdurou por muitos anos, né? Os bailes tradicionais, que eu me recordo, eram o baile de aniversário, que era sempre feito no meio do ano, né? Na data do aniversário do clube. O baile de Réveillon, né? Réveillon era sempre um baile muito tradicional. E o baile os bailes de carnaval, né? Os bailes de carnaval, que é carnaval. Você tinha o carnaval de clube e o carnaval de rua, né? O carnaval de clube era sensacional, né? A cidade ficava recebia um grande número de visitantes, e todos para prestigiar as festividades do carnaval. E além do carnaval de clube, tinha o carnaval de rua, como citei, que tinha os desfiles dos carros alegóricos, que era uma festa à parte, né? Que rolava muita emoção, desfiles de carros alegóricos maravilhosos. Então a gente tratava aquilo tudo com muito carinho, com muito desejo, com muita vontade, né? De se lograr também fazer um desfile melhor do que o industrial, que também saía sempre nos carnavais com o desfile, com seus carros alegóricos, e todos muito bem também, vamos chamar assim, muito bem preparados, né? E a Alvinópolis que ganhava com tudo isso, né? Essa rivalidade, ela existia e sempre foi muito saudável, que eu sempre admirava isso, né? A gente tinha visitava a sede industrial, ia para campo de futebol, nunca houve qualquer normalidade, né? Assim,
né? Era a tradição mesmo de respeito, até porque que tinha muitos familiares, né? Que tanto torciam, uns torciam para o Nopolense, outros torciam para o Industrial, e era uma legião de amigos, né? Então é difícil, né? Se criar um clima, a não ser aquela disputa de futebol normal, né? Aquela coisa, eu gosto do A, você gosta do B, e por aí foi, né? Então, é mais ou menos o que eu recordo, assim, sem me alongar muito. Eu queria também lembrar aqui dos torcedores, e eu vou citar apenas um, que é o Zé Carvalho. O Zé Carvalho era um cara que ele, quando ainda, eu me recordo muito bem, quando eu era muito menino, ele gostava de ficar sempre ao lado do gol do adversário, né, do time visitante, e ele infernizava a vida do goleiro, né, porque ele tinha uma forma peculiar de ficar conversando com o goleiro e falando tudo que o goleiro podia não gostar, né, para desequilibrar, descontrolar o goleiro, e ele usava aquilo como uma arma a favor do Alvinopolense, né? Era muito legal isso, e aquilo virou assim, um fato pitoresco na cidade, né? De muitos comentários, né? Virava até uma torcida particular para ver o Zé Carvalho torcer. Bom, aí, para finalizar, eu queria parabenizar aqui o nosso amigo e presidente do clube, o Maurício, por esse belo trabalho que ele está fazendo à frente do UFC, né? E em especial o resgate que está fazendo no futebol, que isso é muito legal, né? O clube hoje tem um campo muito bem estruturado, com vestiários, né? E isso é muito bom. E eu queria apenas lembrar mais uma última passagem aqui, é o seguinte: teve uma época, me parece que na década de 70, o Nopolense teve algumas dificuldades financeiras e foi fazer um empréstimo junto à Caixa Econômica Estadual, e três ex-presidentes e mais um outro torcedor, após passado alguns anos, o Nopolense não teve condição de pagar esse empréstimo. Eu não me recordo qual foi a razão de tudo isso, mas esses empréstimos, então, essas pessoas, eles se propuseram a pagar esses empréstimos, e o Nopolense deu em garantia uma faixa de terreno dos 4 cantos do clube, que era para garantir a essas pessoas, né, que estavam fazendo esse pagamento dos empréstimos um direito qualquer, né, de ressarcimento futuro, caso o clube não pudesse quitar essa dívida, né? Fato é que depois de passado algum tempo, o meu pai, né, ele comprou a parte dessas outras 3 pessoas, e ele ficou ficou sendo detentor, vamos chamar assim, desse direito, né, desse dinheiro que foi pago ao Alvinopolense para resolver esse problema financeiro. E esse assunto, ele não ficou bem resolvido. Era a intenção do meu pai ter feito a doação em vida desse terreno para o Alvinopolense, porque era difícil, não tinha nenhuma razão de ser, né? Porque eram faixas de terrenos ao lado do campo, né? Ao redor do campo, e que era além de não ter condição de fazer projetos, era difícil fazer qualquer comercialização daquilo ali, né? E como meu pai tinha o desejo de passar isso para o clube, isso só não foi feito em vida porque houveram alguns contratempos, que eu não conheço também em detalhes as razões, e esse assunto ficou para nós familiares resolver. E resolvemos, graças a Deus, resolvemos. Reunimos em família, passado algum tempo, né, do falecimento dele, e procuramos a direção do Alvinopolense e colocamos para ele que nosso desejo era de retornar o terreno para o Alvinopolense. E assim foi feito, tudo em paz, sem nenhum ressarcimento,
fizemos isso de coração e de alma pelo clube que tanto gostamos e tanto amamos. Então fica aí essa lembrança também para todos, para aqueles que não conhecem, mas é uma passagem interessante, em que é bom que as pessoas também conheçam esses momentos também de alguma dificuldade que o clube passou, né? E eu queria também, por último, desejar um parabéns ao nosso alvinopolense pelos 108 anos, né? E que queira Deus que a gente viva muitos anos para compartilhar com vocês dessas alegrias com nossos amigos alvinopolenses, tá? Um beijo no coração de todos e fiquem com Deus. Tchau.